Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? A mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje está no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo do 1 em diante, que diz assim: A tentação de Jesus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que o YouTube possa enviar as notificações, para o seu dispositivo e, consequentemente, você separar aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé, o teu lado espiritual, para que nos dias maus você não caia em tentação, você não esfrie, você não desanime, continue firme na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu quero saber se tem alguém que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador, Que diz assim, irmãos. Mateus 4, do 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Eu não consigo imaginar a igreja, a comunhão dos irmãos ficarem calados nesse momento ao terminar essa frase. Porque diz: Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, o que eu quero dizer? O que Deus está ministrando em meu coração é que, sabe, irmãos, quando a gente está jejuando, a gente está fazendo algo que é sacrificar a carne e alimentar cada vez mais o espírito. E que a gente não venha jejuar e orar pelos prazeres de nossa carne, mas pela vida espiritual, pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente está fraco, debilitado, sabe? O inimigo, ele vai tentar nos provar
no que a gente está necessitando, no que estamos precisando, sabe? Então, ele só vai lá na ferida, mas só que Jesus estava sendo cheio espiritualmente. Então, ele quis usar a Bíblia contra Jesus Cristo, entende, irmãos? E ele falou, né, que era para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entende, irmãos? Respondeu com Bíblia. A segunda, da mesma forma, Jesus rebateu com a Bíblia. E a terceira, o que ele fez? Já mostrou todos os reinos, mostrou a glória de todos os lugares. Para quê? Porque ele não via mais como alfinetar Jesus, como enganar Jesus com a Bíblia. Então ele partiu por uma estratégia mais radical e foi ali que não teve mais saída para ele. Ele se perdeu, né, questionando Jesus. Então ele disse: tá vendo tudo isso aqui? Se tu se prostrar e me adorar, que era a intenção desde o início dele, que era que Jesus se prostrasse a ele e o adorasse, eu te darei tudo isso aqui. Então Jesus pegou e resolveu logo a questão dele. Vai de Satanás, vai-te embora, porque eu não vou cair nessa, sabe? Só prestar culto a Deus e a mais ninguém. Só a Ele, o Todo Soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Entende, irmãos? Então, o que eu tiro desse texto? Que todos nós necessitamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar das Escrituras. Se a gente não procurar ler Bíblia, como que vai ser, irmãos? Se o inimigo decidir vir nos afrontar com as Escrituras, muitas das pessoas vão evangelizar e não conhecem, bem dizer, nada da Bíblia. Aí é questionado, é confrontado com uma pergunta, já fica desesperado, porque não conhece Bíblia e quer falar da Bíblia. Entende? Irmãos, pelo menos a gente precisa ler Bíblia, mesmo que não entenda. Você peça discernimento ao Espírito Santo, sabe? Porque ele vai refrescar sua memória, ele vai te dar o oculto e escondido por trás de uma mensagem, né? Ele vai te mostrar verdadeiramente o que ele quis dizer através daquela palavra. Então você vai ter o discernimento, mesmo que você não se lembre depois, que se esqueça, mas quando você for confrontado, o Espírito Santo vai te lembrar, vai te usar para rebater, para mostrar que você conhece Bíblia. Entende, irmãos? A gente é ser espiritual. Depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a gente não tem que viver mais no carnal. Por mais que a gente habite no corpo, né, carnal, que se inclina para os prazeres mundanos. Mas a gente precisa estar cheio, alimentado espiritualmente para renunciar à carne e confrontar o espírito, né? Isso aqui é a nossa espada, irmãos. Você não vai vencer o inimigo com a força do teu próprio braço, com as armas desse mundo, né? Vamos dizer, com arma branca ou uma pistola, sabe?
Não tem como vencer dessa maneira, tem que ser espiritualmente, com as armas da fé, né? Com a Bíblia. Então, isso tudo o Senhor vai te dando as estratégias para que você possa se defender. Se o inimigo provou Jesus dessa maneira, quanto mais nós que somos falho e pecador. Ele sempre vai querer somente uma brechinha, um espacinho para te afetar, para te desestruturar, entende? Para ir matando aos poucos a tua fé. Para isso a gente tem que estar alimentando o espírito. E para alimentar o espírito necessita da leitura bíblica, da oração, do louvor. A gente tem que estar ligado com os céus todos os dias, irmãos. Bem, Jesus resistiu firme. E o que é que aconteceu? O inimigo desistiu, irmão. Permanecei firme, perseverai até o fim, e ele fugirá de vós. Porque ele vai ver, rapaz, não tem como. Todas as vezes que eu tento algo, ele já tem a resposta, ele está por dentro do assunto, ele sabe o que ele está dizendo, o que ele está falando. Então, como é que eu vou dar uma rasteira nele? Se ele está cheio, se ele está, sabe, alimentado, se ele está por dentro de quais são as suas armas de defesas. Então eu vou tentar outro, eu vou procurar outro, e assim vai, irmãos. A partir do momento que você der brecha, ele aparece. É incrível, é dessa maneira. Então, muitas das vezes, não é o inimigo, e somos nós mesmos que, sabe, a gente é o maior inimigo de nós mesmos. Por quê? A gente não quer, a gente não, sabe, a gente não quer receber o conhecimento divino. A gente não quer receber o conhecimento de Deus. A gente fica negligenciando essa área. E não pode fazer isso. A gente tem que estar por dentro das Escrituras. Jesus já nos deixou isso aqui. A palavra dele. Isso é o livro mais atualizado que existe. Ele deixou as Escrituras para que a gente possa ser o máximo, mais próximo dele. Entende? Isso aqui é para ser usado. As Escrituras é para ser usado hoje, na terra, irmão. No céu não vai precisar dela não. Porque lá a gente vai ter o verbo vivo. A palavra viva em nossas vidas. A gente necessita dele agora. Então, por fim, chega os anjos do Senhor e servem e dão um banquete a Jesus. Porque ele perseverou, porque ele permaneceu firme e não negociou seus valores. Sabe, irmãos? Ele convictamente disse: eu sei quem eu sou ao inimigo. Eu sei para que eu vim ao mundo. Eu sei quem eu sou. Você não vai me enganar. Permaneceu firme, o inimigo bateu em retirada. Então, Deus está contemplando tudo aquilo ou não. Enviou anjos após aquela cena para lhe servir. E isso quer dizer o quê? A minha graça te basta. Porque essa é a graça de viver no Evangelho. Essa é a maravilha de viver a Deus. Esses milagres que a gente contempla. Entende? E ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, sabe?
Um espírito como de pomba desceu do céu e uma voz falou: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E ele foi conduzido ao deserto, foi tentado. O inimigo queria, sabe, enrolar, enganar Jesus para que ele não acreditasse naquela palavra que ele recebeu um pouco antes de ser conduzido ao deserto. Entende como ele é astuto? Porque a Bíblia diz que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. É só isso que ele sabe fazer, irmão. Ele já está morto, ele já, sabe, ele não tem como viver mais com Cristo. Ele não tem como mais ser salvo. Então o que ele quer fazer? Que eu e você não seja salvo, não seja liberto verdadeiramente. Então por isso que é uma guerra muito grande, travada espiritualmente. Para isso a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos encerrar com a oração para edificar cada vez mais as nossas vidas. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, faz aquilo que não podemos fazer. Que o Senhor cresça e a gente possa diminuir, meu Pai, que a gente não venha negociar, que a gente não venha vender, trocar os nossos valores, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Obrigado, meu Pai, por nos instruir, nos capacitar a chegar até o ponto de a gente não duvidar de quem nós somos. Obrigado pela perseverança em estar conosco, por, na maioria das vezes, sempre eu quero dizer que o Senhor faz brotar de dentro de nós a mensagem, a palavra certa para aquele irmão e aquela irmã que estejam necessitados. Obrigado por nos usar, Senhor, dessa maneira tão gratificante, tão gloriosa. Mas tudo isso é para o Teu nome ser glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!